Bora? Bora estudar matemática? Nós vamos estudar funções, ok? E para estudar funções, nós temos que entender alguns conteúdos anteriores que vai nos dar suporte para entender em perfeita condições a sua definição. Uma delas, iniciais, é o plano cartesiano. O que é que nós temos no plano cartesiano? O plano cartesiano nada mais é do que uma representação, tá? Então aqui eu coloquei uma reta e coloquei um ponto no meio. Nessa reta eu vou traçar uma outra reta perpendicular e eu vou chamar esse ponto de interseção entre essas duas retas de O, o ponto 0 e 0. E esse ponto 0 e 0 é chamado de origem, tá? Aí eu vou ter, além disso, eu vou ter o eixo X, que é a reta que é horizontal, e o eixo Y, que é a reta vertical. E uma é chamada de abscissa e a outra de ordenada. Abscissa e ordenada. Abscissa e ordenada. E aqui a origem, tá? Tendo em vista isso, nós temos o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante nessa ordem, tá? Lembrando que esses valores que estão aqui, ó, eles serão positivos. Os valores que estão aqui, ó, também serão positivos. Os valores que estão antes do ponto O da origem serão negativos, tá? Negativos. Tanto para antes do ponto 0, no eixo das abscissas, quanto para baixo, no eixo das ordenadas, tá? Tendo em vista isso, eu vou colocar aqui um ponto para você entender. Dado um ponto P no plano cartesiano, ele vai ter um valor referente para x, que é, se a gente considerar aqui como 3 unidades, tá? E um valor para o eixo y. Então, todo ponto no plano cartesiano ele vai ter um valor referente para x e um valor represente para y. Isso é chamado de par ordenado, ok? Par ordenado. Então, eu tenho o ponto 3 e 4, tá? Onde o ponto 3 e 4, o 3 representa o eixo das abscissas e o 4 representa o eixo da ordenada, certo? E além disso, nós temos o seguinte: quando a gente coloca o ponto P, nós dizemos que é as coordenadas do ponto P, tá? É as coordenadas do ponto P. Então, o sistema mundial, né, ele tem o seu GPS. O seu GPS tem essa ideia aqui. Nós temos a linha do Equador e temos a linha de Greenwich, que ela passa lá pela Holanda, pela Inglaterra, né? Então, a partir daí é como se tivesse para um lado e para o outro. O plano cartesiano tem essa ideia de cada ponto ele poder ser identificado, ok? Então, eu tenho esses pontos aqui, ó. Todos eles, o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E, o ponto F, o ponto G e o ponto H. Lembrando que cada ponto vai ter um valor represente para x e um valor representado para y. Por exemplo, ó, se eu pegar o B aqui, ó, o B, ele vai ter um valor para o x, 1, e um valor para o y. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então é o ponto 1 e 5, ó, o ponto B. Ó, ponto B, 1 e 5. Do mesmo jeito que se eu pegar aqui, ó, esse outro ponto, ó, como é no sentido anterior, é negativo. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, o ponto F é o ponto menos 3 e menos 3. E assim, sucessivamente, todos os demais pontos, tá? Outra coisa, quando eu coloco aqui o ponto mesmo em cima, ó, o Y é 0, mas o X é 1, 2, 3, 4. Então, o ponto A, o X é 4, o Y é 0. Do mesmo jeito, eu posso fazer com o ponto C. Ó. O X é 0, mas o Y é 1, 2, 3. Ó. Ok? Então, aí é a representação de cada ponto, né? As suas coordenadas.
Ok, pessoal? As suas coordenadas. Lembrando que o par ordenado é sempre formado por x e por y. O primeiro valor sempre é x, o segundo valor sempre é do y. Então aqui, ó, ponto 4, o ponto A, 4 e 0 e 0 e 3, ó. 4, ponto A, 4 e 0, e o C, ó, 0 e 3. Temos, ó, menos 1, cadê o L? Menos 1 e 0, e aqui embaixo, ó, o G, 0 e menos 3. Lembrando que quando tiver o 0, é porque ele está ou na linha em cima da linha do eixo X ou em cima da linha do eixo Y. No caso, toda vez ó, que o 0 estiver em cima do eixo no Y, é porque o ponto está no eixo X. E toda vez que o 0 estiver no X, é porque o ponto está no eixo Y, tá? Além do 0, 0 ser o encontro deles. Como a gente viu aqui detalhadamente, ok? Tendo em vista isso, tendo em vista essa observação, vamos às relações binárias. O que seria uma relação binária? A relação binária nada mais é do que eu pegar dois conjuntos, chamamos de produto cartesiano de A por B. Ó. Produto cartesiano B, ou então A por B. Né? A cartesiano B, ou A por B, o conjunto de todos os pares ordenados x e y que podem ser formados com o primeiro elemento de A e o segundo elemento de B. Então é assim, ó. O A ele vai ter os seus elementos e o B vai ter os seus elementos. Cada um vai determinar um valor. O A vai determinar o x e o B vai determinar o y para ser um par ordenado, tá? Lembrando que o x é abscissa e o y é ordenada. E a junção dos dois eu vou ter a coordenada desse ponto, né? Exemplo, quando eu coloco aqui, dados os pontos, dado os conjuntos A e B, determine A cartesiano B, B cartesiano A e B cartesiano B, que é B ao quadrado, ok? Que é B ao quadrado. O primeiro, ó, eu vou ter, observe, ó, 1 e 4, 1 e 5. Depois, 2 e 4, 2 e 5. 3 e 4, 3 e 5. Professor, e se eu fizesse ao contrário? Se eu fizesse ao contrário, como seria ao contrário? Seria o B cartesiano A. Mesma ideia, só que é voltando. Ó. 1 e 4, 4 e 2, depois 4 e 3, depois ó, 5 e 1, 5 e 2 e 5 e 3, tá? Então, a gente tem que observar a ordem. Se primeiro está o conjunto A, o A vai determinar o X e o B vai determinar o Y. Se eu inverter, o B vai determinar o X e o A vai determinar o Y. Lembrando que o X é abscissa e o Y é ordenado. Aí aqui, vamos continuar. O B cartesiano B é o B vezes o B. É o B cartesiano B. Então aqui, ó, eu vou ter o quê? Se eu vou colocar 4 e 5, ó. 4 e 5, ó. Aí fica 4 e 4, 4 e 5. 4 e 4, 4 e 5. 5 e 4, 5 e 5. Ó. Ok? Então, professor, então quer dizer que a ordem importa no produto cartesiano? A ordem é muito importante e ela importa, tá bom? Vamos observar o seguinte, nós podemos fazer a representação do produto cartesiano, tá? A gente pode fazer a representação do produto cartesiano por árvore. Como é que seria por árvore? Seria 1, 2 e 3, aí aqui 4 e 5, 4 e 5, 4 e 5. Não entendi, professor. A gente não determinou o conjunto A como 1,
2 e 3. E o conjunto B não seria o 4 e o 5, ó. Então, a gente vai fazer aqui por árvore, tá bom? A gente vai fazer aqui por árvore. Deixa eu só consertar esse 3 aqui. Vai fazer por árvore. Então, ó, a gente coloca a primeira na frente e o segundo, cada elemento vai ter 2 deles, ó. Então, agora, ó, 4 e 5 é o primeiro ponto. 1 e 5, segundo ponto. 2 e 4, o terceiro ponto. 2 e 5, o quarto ponto. 3 e 4, o quinto ponto. E o 3 e 5, o sexto ponto. Aqui nada mais é do que a gente fez anteriormente, só que a gente faz em formato de árvore. É uma outra representação de você encontrar os pares ordenados formados por A, cartesiano, B. Vai ser esses pontos, ok? Só que a gente pode fazer por forma de flechas. Como seria por forma de flechas? Mesma coisa, ó. Cada elemento aqui vai com um cada aqui, ó. Eu vou ter um 1 com 4, um com 5. 2 com 4, 2 com 5. 3 com 4, 3 com 5. Aí a gente vai ter o mesmo produto cartesiano que a gente viu, todos os mesmos elementos, tá? E ainda tem a representação geométrica, né? Que é no plano cartesiano, ó. 1 com 4, 1 com 5. O 2 com 4, 2 com 5. O 3 com 4, 3 com 5. Que seria os pares ordenados. Cada um desses pontos aqui é um par ordenado. Então aqui, ó, se eu pegar só esse, ó, aqui o ponto A, se eu considerar um ponto A, ó, o X é 1 e o Y é 4. Veja, ó. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, o X é botar o ponto A'. O X é 3 e o Y é 5. E assim a gente pode fazer, encontrar todos os demais, tá bom? Todos os demais pontos. É só um entendimento que eu posso fazer ele também geometricamente, tá? Professor, um outro tipo de exemplo. Olha, eu vou dar aqui um conjunto A e o conjunto B. O conjunto A é do intervalo de 1 até 3 e o conjunto B é de 1 até 2. Só que aqui eu tenho um sinalzinho embaixo, então é bolinha fechada. Ele pertence a esse intervalo. E aqui, ó, a bolinha está aberta. Vamos colocar esses pontos, ó. O ponto 1 e 3. O ponto aqui, ó, 1 e 3. E o ponto 1 e 2, que são esses intervalos, tá bom? Aí vamos aqui, ó. Ficou aberto porque essa bolinha é aberta. Aí eu vou subir, ó. Ficou aberto porque essa bolinha aqui está aberta. Aí em cima ficou fechada. Aqui em cima fica fechada porque as duas, ó, são fechadas. Ó. A interseção delas, né, ó, fica fechada. Com isso a gente vai ter um intervalo formado, né? Ó. Aqui, ó, fechou, fechou, fechou e aqui ficou pontilhado. Por que está pontilhado? Porque a bolinha está aberta. Como aqui é um intervalo, vai ser tudo que estiver dentro desse retângulo, ok? Tudo que estiver dentro desse retângulo está em rosa. Aqui seria quem? O produto cartesiano de A por B com umas inequações, tá bom? Em intervalos de inequações. Mais exemplos. Ó, calcula o valor de MN. Então, vamos ter o seguinte, como é uma igualdade, o primeiro é igual ao primeiro, o segundo é igual ao segundo. Ó. O X é igual ao X, o Y é igual ao Y. Então, tendo em vista isso, a gente faz aqui, ó, o X igual ao X e o Y igual ao Y. Agora é só resolver. Ó. Vamos resolver. O primeiro aqui eu vou ter quem? Ó? M mais 2 é igual a 5. Está somando, passa diminuindo. M é igual a 5 menos 2. O N é igual a 3. Descobri o valor de M. O M é igual a quanto? 3. Se eu tenho M, o N eu posso encontrar. Ó. N menos 1 é igual ao M. Só que o M eu descobri que é 3. Está negativo, passa positivo. 3 mais 1, o N é igual a quanto? 4. Se o N é 4, ó, o N é igual a 4. Tá? Lembrando que aqui, ó,
são igualdades. O x é igual ao x, o y é igual ao y. Por isso é que é válido esse sistema. Relações. O que é que nós temos nas relações? As relações nada mais é do que eu ter algo que faça o conjunto A cartesiano B ter uma característica, vamos dizer assim. Então, chama-se de relação de A em B a qualquer subconjunto de A cartesiano B, A por B. Então, R é uma relação de A por B, onde R está contido no produto cartesiano, tá? Por exemplo, dados conjuntos A e B, o A é 1, 2, 3, B é 4 e 5. Construir uma relação dos pares ordenados de A por B, tal que o primeiro e o segundo termo sejam ímpares. Então, vou colocar uma das formas que a gente fez, tá? Qual desses daqui é ímpar? O 1 e o 5. Qual desses daqui é ímpar? Só o 5. Então, do conjunto A e do conjunto B, só tem esses daqui que é ímpares. Então, o 1 vai com 5 e o 3 vai com 5. Construir dois pares ordenados de uma relação. Que relação é essa? Na qual o primeiro e o segundo elemento são ímpares. Tá? Essa é a relação. Daí eu vou ter 1 e 5, 3 e 5. Onde eu tenho um par ordenado, ó, pertence ao produto cartesiano de A por B, onde x e y são ímpares, tá bom? Aqui, ó, eu posso fazer isso em forma de gráfico também, ó. Quem é ímpar? O 1 e o 5 e o 3 e o 5, tá? Então, todos os produtos cartesianos, todas as relações, elas podem ser formadas pelo diagrama de Venn, que é as bolinhas. Eles podem formar no plano cartesiano. Podemos fazer só algebricamente colocando os valores, tá bom? Então, agora não esqueça de deixar seus joinha, tá? Compartilha aí com os amigos e se inscreve no canal. A gente vai dar continuidade na próxima aula com uma definição de funções, né? Esse daqui foi o suporte para a gente entender funções. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.